Positivamente começando, e meu convidado de hoje, ele é conhecidíssimo já das redes sociais, eu mesmo o acompanho diariamente, ele tem um conteúdo muito incrível que edifica muitas vidas. Então, com vocês, fiquem com a gente até o final. Profeta Vinícius Iracete, bem-vindo, bem-vindo. Obrigado, Karina, que Deus abençoe. Também quero cumprimentar todos que estão com a gente aí. Um forte abraço para você. Eu espero que o Espírito Santo possa tirar as dúvidas do teu coração e ao mesmo tempo edificar a tua fé. Porque eu acredito que ouvir a voz de Deus, todos nós deveríamos ser expert em ouvir o Senhor. E você dá muitas dicas para nós. Tento. Eu agradeço diariamente. As suas dicas, olha, são essenciais. Então, aqui a gente fala, né? Eu te chamei apenas como profeta, mas você é pastor, você é escritor, você tem um ministério lindo, você tem, né? Ele é expert na palavra de Deus, em profecias, tem cursos também curso de profeta, escola de profetas e diversas outras, né, qualidades, acho que usadas para o reino de Deus, que a gente vai falar aqui Amém. Hoje, viu? Isso é o mais importante, né? Com certeza. Para que a gente usa os talentos, as habilidades e os dons. E você faz isso muito bem. Muito obrigado, Karina. Mas eu quero saber, lá do comecinho, quando você começou a caminhar com Deus, como foi esse início? Você já veio de uma família cristã? Você teve um momento em que você foi tocado e direcionado? Como foi o seu início de caminhada com Deus? Bem, eu me converti mais ou menos com 14 anos de idade. Através de uma moça que trabalhava na nossa casa. A gente não entendia muito o porquê que ela vivia uma vida tão sofrida, mas o porquê que quando ela lavava os pratos na pia, ela cantava hino da igreja, hino cristão. E a gente ficava pensando, puxa, uma pessoa que sofre tanto, né? Que ela e o marido não dão certo. Como é que essa mulher tem uma alegria que a gente não tem? Sim. Né? E a partir de então, Deus começou a trabalhar no meu coração e também no coração dos meus pais, da minha família. Além dos meus pais, eu tenho mais 2 irmãos. Então, Deus começou uma obra através dessa moça que veio trabalhar na nossa casa. Mas não fomos de imediato à igreja. Uhum. Nós começamos a partir do momento que meu pai se converteu. Meu pai foi convidado para um jantar da Donep. Seu pai foi o primeiro, então? Foi o primeiro. Ele foi num jantar da Donep, lá ele entregou a vida dele para Jesus, ele teve uma experiência com Deus. E a partir de então ele começou a frequentar a igreja, ele e a minha mãe. E eu e meus irmãos não. Só que é importante eu salientar um fato, que antes dessa moça começar a trabalhar na nossa casa, eu tinha muitas paralisias do sono. Como é isso? O que é paralisia? Paralisia do sono é que a pessoa não consegue se mexer à noite. Então, isso acontecia várias vezes, não acontecia todas as noites, mas você chamava 2, por alguém assim? 3 vezes. Não, porque eu já estava acostumado, né? Então, quando aquilo me deixava travado, paralisado na cama, eu só esperava aquilo passar. E aquilo passava e então eu conseguia dormir. Só que daí teve uma noite que me marcou muito. E foi depois disso que aconteceu que eu acho que meu pai também começou a buscar a Deus por causa disso. Isso acontecia com você dormindo ou acordado mesmo? Dormindo. Daí eu acordava e quando sentindo. eu acordava eu sentia isso. Aí eu não conseguia me mexer. Né? Mas não era uma coisa assim diária. Acontecia, né, esporadicamente. Uhum. Só que houve um episódio que me marcou muito, né, pelo fato da gente não ter muito conhecimento das coisas espirituais, que eu acordei, quando eu abri os meus olhos, a luz do meu quarto estava acesa. E quando a luz do meu quarto, quando eu abri os olhos assim, eu olhei para baixo, eu estava a mais ou menos 1 metro
da cama. Eu estava erguido da cama e uma coisa havia me pegado pelo pescoço. E eu senti uma coisa muito nojenta, eu não via nada, não conseguia ver com os meus olhos, mas eu via a luz ligada, né? Conseguia ver o meu quarto e não conseguia pedir ajuda para ninguém. Daí não era paralisia, foi uma coisa totalmente nova. Isso eu já estava já com 14 anos de idade. E daí eu me lembro que eu tentei chamar pelo pai, mas a minha voz não saía. Eu tentava chamar pela minha mãe, eu tentava pedir ajuda para alguém, a minha voz não saía. Eu sentia aquela coisa nojenta em cima de mim. E o meu pescoço sendo apertado. Quando eu estava terminando o meu ar, eu gritei por Jesus. Aí quando eu gritei por Jesus, aquilo me largou. Foi só o tempo daquilo me largar que eu saí do quarto correndo. Meus pais dormiam no segundo andar e eu subi as escadas da onde eles estavam. E eu disse, pai, aconteceu uma coisa que nunca me aconteceu na vida. E daí eu disse para ele, eu expliquei para ele, e daí a minha mãe disse, não, foi um sonho, foi um pesadelo que você teve. Eu disse, não, nunca tive um pesadelo assim. Eu nunca tive um pesadelo assim, onde eu me sentia sufocado e ao mesmo tempo eu estava erguido da cama. Ou seja, aquilo não era uma coisa natural. Sim. Eu me lembro que naquela noite eu não voltei a dormir no quarto. Eu dormi na sala. Imagina o naquela medo noite. de chegar lá e acontecer de novo. Nunca né? mais aconteceu isso. Depois disso, que foi que essa moça foi parar lá na minha casa. Só que uma coisa me marcou muito, né? Porque eu não era cristão, né? Nem frequentava igreja, nem igreja evangélica, nem igreja católica. E o fato de eu ter gritado por Jesus, eu nunca tinha feito, eu acho, uma oração na minha vida para Jesus. Mas quando eu falei Jesus e aquilo me largou, eu entendi que havia um poder maior. Havia algo que tinha o poder de espantar as coisas ruins e negativas. Mesmo eu não tendo conhecimento, para mim eu tive esse entendimento que Jesus era real. E interessante que a moça que trabalhava na nossa casa, e isso nos chamava a atenção, dela ser crente, de cantar hino, e o que me despertou foi o seguinte, que eu comecei a não gostar dela. Eu comecei a não gostar dela. Não foi com a cara, tipo não assim, que você fui fala, com a cara dela. E eu assim... Mesmo ela feliz, cantando Mesmo hino. ela feliz, e um detalhe, ela nunca fez mal para mim. Olha. Ela nunca fez mal para mim, ela nunca foi grosseira, ela nunca foi o tipo de pessoa assim que, sabe, que pegava no pé. Mas eu não conseguia olhar para ela com bons olhos. Eu tinha uma coisa que assim me afastava dela, né? Eu tinha algo contra ela que eu não sabia explicar o que era. Sim. Mas hoje eu entendo, né? Ela era a luz. Ela era a luz. Eu não era. É por isso que eu não gostava dela. Tanto que quando me converti, né, eu fui pedir perdão para ela. Eu disse, olha, eu não gostava de você. Mas quando Jesus entrou no meu coração, eu passei a amar ela. Você era um jovem rebelde, assim, nessa época? Um pouco, né? Eu posso dizer que sim, né? Muito teimoso, assim. Muito teimoso, mas ao mesmo tempo, assim, eu sempre tinha eu tinha uma facilidade de perdoar, tinha uma facilidade para reconhecer quando eu estava errado, né? Essa parte eu sempre tive, né? Você chegou a seguir outras doutrinas? Porque a gente depois vai falar mais sobre esse assunto, que você fala até às vezes de amuletos, de às vezes objetos que a gente tem em casa. Eu mesmo já joguei muita coisa fora que eu tinha. Então, Sim. Então você tinha, antes do teu conhecimento, coisas assim que você carregava na sua vida? Não. Assim, dessas questões assim, não, né? A gente não tinha muita fé, né? Não seguia outra coisa, só não Não. Quando tinha uma fé fortalecida, quando eu era né? pequeno, meus pais eles frequentavam uma religião, mas não era uma religião assim ligada ao misticismo, né? Sim.
Era mais reuniões que eles faziam. Sim. E coisa. Então, né? O fato de você não estar na luz e ela estar, era só o fato de você não ter o conhecimento da fé e não exercê-la. E eu acredito também que eu tinha muito medo. Só para tentar explicar assim, nós morávamos em uma cidade bem na fronteira do Rio Grande do Sul e eu estudava no centro, então era uma cidade um pouco maior. Todos os dias de manhã eu pegava ônibus, né? E eu era também o manda-leite da minha mãe. O que é manda-leite? O manda-leite era, lá no sul, aquele que faz os favores, né? Então, como meus irmãos eram menores, eu que ia no mercado para comprar a farinha. E naquela época não tinha assim, a violência... É o braço direito. E não tinha a violência que tem hoje, né? Então, eu ia num supermercado que era cerca de 2 quadras da minha casa. Então, faltava lá o ovo, era eu que lá pegava. Faltava a carne, aí eu ia um pouco mais abaixo lá comprar carne no açougue. E tinha uma colega minha que morava do lado desse açougue. E uma vez eu fui no açougue lá buscar uma carne para minha mãe. E chegando perto do açougue, do lado era a casa dela, o pai dela tinha uma empresa de material de construção. E eu cheguei lá e tinha polícia, ambulância. Eu perguntei, o que houve aqui, o que está acontecendo, né? Eu sabia que ali era a casa da minha colega. E eu tinha nessa época, acho que uns 10 anos de idade mais ou menos. E daí disse assim, não, o senhor daí morreu. Uma das pessoas que estava ali, dos vizinhos, né? Morreu. Aí eu perguntei, morreu de quê? Muito curioso, né? Morreu de quê? E daí ele disse, morreu dormindo, parece. Daquele dia em diante entrou um medo no meu coração. De também dormir e acordar morto. Então eu me lembro que muitas vezes de noite eu revisava as janelas da casa, as portas, para ver se estava tudo fechado, para ninguém entrar e me matar dormindo. Sim. E outras vezes eu tinha medo de dormir e não acordar, né? Sim. E isso, o medo, ele escraviza a gente. Tanto que... Você acha que o lado mal, ele reconhece aonde a gente tem medo e daí que ele trabalha? Por isso que ele foi lá atrás de você dormindo? Olha, não é? Eu acredito que o medo... tem um medo natural que ele é bom, né? Que ele impede a gente de fazer um monte de coisa. Mas existe um medo que é além do natural. E esse medo que produz insegurança, que produz dúvida, que leva você a, enfim... A estar assim estagnado, sempre né? Preocupado, nervoso. Esse medo não é de Deus. Sim. E foi uma das coisas que eu acredito assim que Deus também me libertou quando eu aceitei Jesus, porque quando eu aceitei Jesus até o medo foi embora. Sim. Hoje eu durmo de qualquer jeito, às vezes já dormi até com a porta aberta de casa e dormi tranquilo. Então Deus transforma a vida da gente realmente, né? Mudou meu coração em relação a essa moça que trabalhava na nossa casa. Né? Me libertou, nunca mais eu tive paralisia do sono, depois que eu conheci Jesus. Mas daí, a partir do momento que você teve essa experiência, de que forma você foi buscar mais esse entendimento, entregar a sua vida, ter esse conhecimento maior, essa entrega mesmo? Olha, eu me converti numa Assembleia de Deus, uma igreja que lá na minha cidade era uma igreja pequena. Talvez tivesse 200 pessoas, 300, era uma igreja pequena. E eu fui a convite dos meus pais nessa igreja. Aí cheguei na igreja, achei muito bonito as músicas, né? Mas, assim, eu não entendi nada que foi pregado. Eu não sei se era um bloqueio na minha vida, mas eu não entendi nada. A palavra era pregada de uma forma bem pentecostal, só que eu não tinha aquele conhecimento que as pessoas tinham lá dentro. Daí ficava tudo confuso. Eu fiquei totalmente, né, confuso, porque era pregado de uma forma assim, não aplicava na vida. No entanto, eu ouvi, não entendi, e o culto estava terminando, e o pregador perguntou, quem quer aceitar Jesus? Quando ele disse quem quer aceitar Jesus, eu comecei a chorar. Eu sou uma pessoa difícil de chorar. Até hoje eu sou difícil, eu só choro na presença de Deus mesmo. Mas eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e não consegui parar de chorar no banco.
E daí, quando ele perguntou, você que está aí e quer vir aqui aceitar Jesus, eu senti que eu tinha que ir lá na frente. Eu senti assim dentro do meu coração que eu tinha que sair da onde eu estava e ir lá. E eu pedi licença nos bancos e fui até a frente. Aí cheguei lá, aceitei Jesus, né, na minha vida. E a minha mãe perguntou para mim lá no lado de fora da igreja, gostou? Eu disse, gostei das músicas. Eu disse para ela. Ela perguntou, e vamos continuar vindo? Eu disse para ela, não, já deu para mim, eu disse para ela. Você aceitou e tipo, já aceitei, já está pronto, agora não preciso mais ir. Exato, não, eu pensei assim, não, é uma coisa boa, mas para mim não serve, né? Porque a gente queria aproveitar o mundo, né? E quando foi no outro culto, me convidaram para ir, eu estava pronto para ir. Fui de novo, não parei mais. Não parei mais. E daí comecei a ter algumas experiências com Deus. Uma das experiências que me marcou muito dentro da igreja foi o meu batismo no Espírito Santo, né? Como foi, assim? Quanto tempo depois? Olha, de que forma? Foi, eu acho que cerca de uns 7, 8 meses depois que eu tinha me convertido, que eu já tinha me batizado nas águas. Eu estava no culto e sentindo ali a presença de Deus, me alegrando muito, e de repente comecei a falar em línguas, né? E foi muito especial. Foi tão especial que quando eu cheguei em casa, eu não quis nem ir jantar. Eu fui direto para o quarto e ali eu comecei a orar em línguas, né? E fiquei ali por um longo tempo orando em línguas, porque para mim, quando a gente vem do mundo e experimenta isso, é uma das coisas mais maravilhosas que tem, né? Porque realmente ali eu nunca tinha experimentado isso na minha vida. Então, o meu batismo no Espírito Santo foi marcante, né? Porque é uma coisa assim que foge totalmente das regras, foge das explicações, né? Então, me marcou. Você já tinha, nessa época, antes do seu batismo, uma rotina de oração? Porque você falou, fui para o meu quarto, você já tinha esse hábito? Sim, eu comecei a ler a Bíblia, né? Comecei a orar. E, na época, eu já estava estudando para fazer um concurso, né? Eu queria ser muito militar, né? Então eu já estava estudando, eu entrei muito cedo no colégio. Então, na época, quando eu entrei no colégio, dava para entrar com 4 anos. Nossa. No pré. Então eu entrei com 4 anos e com 15 anos eu já estava me formando, né? Então... Foi nessa época também, entre né? 14 e 15 anos ali foi a época que me converti e que já me entreguei para Deus, né? Então, tinha a hora que eu estudava, né, pro concurso, mas daí eu deixava de lado e pegava a Bíblia. Eu estava tão faminto pela palavra de Deus que eu me lembro que eu fiz um propósito de ler a Bíblia, né, em pouco tempo. Em 2 semanas eu li toda a Bíblia. 2 semanas e meia, eu devorei a Bíblia. Sabe que muita gente pergunta, né, de que forma começar a ler a Bíblia? Sim. No seu caso, você leu do início ao fim, do assim, início corrido, ao fim, né? Porque tem gente que começa pelo Novo Testamento. Eu acho que isso ideal. não... O ideal né? Começar pelo Novo Testamento. Pelo Novo Testamento. Eu sempre digo assim, começa ali pelo Evangelho de João, né? Depois lê as cartas paulinas, aí depois volta para Mateus, Marcos, Lucas. Porque eu fui... quando eu iniciei, né, a minha busca, eu passei a abrir aleatoriamente, depois eu fui, né, com um método mais específico, assim, né? Mas eu acho que para cada um também, às vezes ele recebe no momento um chamado mesmo, assim, para às vezes ler algo específico, né, que está ali, não é? Com certeza, até porque eu acredito assim que o discipulado que o Espírito Santo vai fazer com a gente vai ser muito pessoal. E muitas vezes, até hoje, eu gosto muito do Sermão das Bem-aventuranças. Às vezes eu paro de ler tudo que eu estou lendo e vou para o Sermão das Bem-aventuranças ali, ou para Mateus capítulo 6, que eu gosto muito também, que fala sobre não andar ansioso, eu sou muito agitado, né? Eu gosto de fazer muitas coisas, então daí eu leio ali, já me acalmo, né? Busco em primeiro lugar o reino de Deus. Então são capítulos que a gente volta de tempos em tempos, né? Porque para mim são capítulos
que me marcam muito, né? Toda a Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas tem passagens assim que a gente tem uma familiaridade bem mais, né? Sim, que fala mais com a gente pessoalmente, com né? certeza, com certeza. E a partir daí, de que forma que você foi sentindo Deus falar com você? Ele falava mais em que momentos? Bem, Né? como eu vim de uma igreja bem pentecostal, eu me lembro que me marcou um culto que eu estava, porque na Assembleia de Deus, eu acho que em muitas Assembleias de Deus ainda é assim, todos aqueles que trabalham na obra, presbíteros, obreiros, todos eles ficam no altar da igreja junto com o pastor, né? E o restante do povo fica embaixo. E eu me lembro que teve um culto, era uma vigília, né? Nós estávamos numa vigília de passar a madrugada na igreja, e estávamos ali orando, daí cantava hino, daqui a pouco lia um trecho da palavra de Deus, e assim passava toda a noite, né? Só que teve um dado momento lá da noite que o pastor estava pregando uma palavra, e lá do altar, um daqueles presbíteros, ele levantou e começou a orar em línguas. Eu achei aquilo estranho, porque parecia que ele estava querendo interromper o pastor. Mas o pastor parou de pregar. E então, quando o pastor parou de pregar, aquele presbítero, ele continuou orando em línguas e ele profetizou. Ele então começou a falar algumas coisas que Deus tinha para a igreja, algumas coisas que Deus iria fazer naquela igreja. E alguém foi entendendo aquilo que ele estava falando e traduzindo? Na verdade, ele mesmo traduziu. Ah, ele mesmo falava em línguas Ele falou em línguas e depois ele traduziu. E o que eu achei interessante é que parece que o mundo que estava na minha volta parou. Naquele momento que ele estava falando, eu fiquei assim, ó, eu nunca tinha visto uma profecia, né? Eu nunca tinha visto uma profecia. Aquilo ali era como, para mim, foi o momento épico da vigília. Porque ele começou a falar e parece que tudo parou. O pastor parou, a igreja ficou quietinha, ficou todo mundo quietinho. E ele começou a falar aquilo ali e eu saí daquela reunião com um pensamento dentro de mim. Tem coisas que eu não conheço. Tem coisas que eu preciso conhecer. E eu comecei a buscar. Tinha o ciclo de oração das mulheres na igreja. Então, como a igreja tinha várias congregações nos bairros, eu comecei a ir na igreja de domingo a domingo, porque eu queria receber uma profecia, né? Então eu ia terça num culto de uma congregação, ia quarta na outra congregação, ia quinta na sede, e comecei a buscar, comecei a ir. Sim. Só que as palavras nunca vinham para mim, vinham para os outros e não vinham para mim. Aí eu me lembro que tinha um culto de missões na igreja, houve um culto de missões, e nesses cultos tinha pouca gente dentro da igreja, muito pouca gente. E naquele culto de missões ali, eu comecei a buscar muito a Deus. Aí tinha um missionário de fora que disse, olha, os campos estão brancos para a ceifa, o campo missionário precisa de missionários. E daí ele disse assim, vamos levantar agora um clamor para que Deus levante missionários para o campo missionário. E daí eu estava lá naqueles bancos de madeira, eu comecei a dizer a Deus, Deus, eu quero. Se ninguém quer aqui, eu quero ser um missionário, eu disse para Deus. E eu estava com meus olhos fechados dizendo, Senhor, envia a mim, envia a mim. Quando eu estava falando assim, envia a mim, veio uma senhora, ela atravessou os bancos da igreja, ela estava lá no outro lado, porque eu me converti numa igreja assim, né? Que as mulheres sentavam um lado e os homens do outro. Aí ela atravessou assim os bancos da igreja e foi até onde eu estava. Aí eu vi que ela me abraçou. Quando ela me abraçou, ela começou a profetizar na minha vida. E ela começou a dizer que Deus ia fazer coisas muito grandes na minha vida, que Deus ia me levar a muitos lugares e que muita gente iria me ouvir. E ali naquele dia eu tomei uma decisão. E a decisão era largar completamente o que eu estava fazendo, porque eu estava estudando, né?
E eu iria me dedicar a Deus. Eu iria servir a Deus, iria fazer a obra de Deus. E comecei a buscar Deus com mais intensidade, então. Aí comecei a pregar na igreja, comecei a ir a alguns lugares para pregar e participei do início de uma igreja. Participei do início de uma igreja onde eu tive oportunidade de pregar, de ministrar. E como você foi se preparando? Assim, você já tinha facilidade em se comunicar, em pregar, mesmo? Foi fácil para você no início, assim, pensar Olha, o que eu vou falar hoje? Ou foi um passinho de cada vez? Eu vou ter ser bem sincero. Porque você é super comunicativa. A gente vê que qualquer assunto, né, que você aborda nas redes sociais, você fala facilmente. A gente vê que você não tem vergonha de estar ali. Mas presencialmente isso já era assim desde o começo também? Irmã, na verdade, a primeira vez que eu preguei quase me traumatizou. Ai. Porque eu fui contar essa experiência no púlpito da igreja, né, do que tinha acontecido comigo antes de eu me converter, né? E eu sei que eu falei assim muitas vezes a palavra demônio na pregação, né? E daí quando terminei de pregar, né, o pastor chegou e disse assim para mim: olha, tá muito boa a tua mensagem, mas você falou muito de demônio, você tem que falar menos de demônio. Aí eu pensei, puxa, eu acho que esse aí não é o meu chão. Pensei na minha cabeça, né? Mas daí, como, né, eu tinha decidido que eu iria buscar mais e iria me entregar ao chamado que Deus tinha na minha vida, eu comecei a incomodar o pastor para o pastor me dar a oportunidade, né? Aí o pastor me deu uma oportunidade. Ele me mandou para uma igreja no interior, né, um lugar assim distante da cidade, para me pregar. Aí cheguei lá, era uma pequena capela da igreja, né, onde até os cachorros entravam e poucas pessoas. Você já sabia o tema que você ia falar, já estava tudo na cabeça? Daí eu tinha preparado, né? Aí eu comecei, independente do número de pessoas, comecei a pregar ali, né? Só que nessa época eu não tinha uma experiência com os dons de Deus, né? Não tinha uma experiência com o sobrenatural de Deus. Mas foi nessa igreja que eu comecei, depois de ter saído da Assembleia de Deus, eu comecei a descobrir, né, os talentos de Deus e os dons de Deus. Eu recebi uma oportunidade de orar por uma família, e quando eu orei por esse casal, Deus me revelou toda a vida deles. Tudo que eles estavam vivendo, tudo que eles estavam passando. Ali foi, eu acredito assim, que o despertar do dom de Deus na minha vida. Porque até então, isso nunca tinha acontecido. Dali em diante... Você terminou a oração e meio que foi vindo essas informações na sua comecei cabeça. a ter visões. E depois você conversou com eles a respeito disso. Falei para eles enquanto eu orava. O que Deus estava me mostrando. Exatamente. E depois disso não parou mais. Comecei a ter muitas visões. Comecei a orar pelas pessoas e Deus me dá palavras. Entrava em lugares e eu sentia a dor das pessoas que estavam ali, que são as palavras de conhecimento. E eu tive uma experiência nesse tempo, porque meu pai tinha uma loja de roupa do lado da nossa casa. Então eu estudava de manhã e na parte da tarde eu cuidava do negócio. Aí eu entrava, quando eu entrei para dentro, quando eu saí do negócio e entrei para dentro da sala da casa, que era junto, né? Entrava para dentro da sala, em direção à cozinha, eu tive uma visão. Eu vi um manto grande, vermelho cor de sangue, alto, de mais de 2 metros de altura. Era muito alto aquele manto. Era só o manto? Tinha alguém com o manto? Eu não consegui olhar. Porque os meus olhos, quando viram, fitaram no manto. É como se eu só ficasse olhando para aquilo. E eu acompanhei aquele manto entrando para dentro do escritório do meu pai. Eu fiquei parado, eu não consegui me mexer, eu fiquei parado. E depois, quando o manto entrou para dentro, eu entrei atrás. E eu chamei pela minha prima, que na época era pequenininha. Para ver se ela estava vendo igual.
Não, para ver se ela estava ali. Eu chamei por ela. Eu disse, Emily, Emily. E entrei dentro do escritório do meu pai pensando que era ela. Só que, olha só, na minha cabeça, era uma criança. Só que os meus olhos tinham visto um manto de 2 metros de altura. E daí, aquele escritório tinha pouca coisa ali dentro. Tinha uma mesa, tinha um porta-arquivo e tinha um sofazinho. Não tinha mais nada ali. E a primeira coisa que eu fiz foi olhar para baixo do porta-arquivo para ver se ela estava ali, né? Daí eu pensei, puxa, mas a Emily não pode ser a Emily. Pensei na minha cabeça, né? Porque 2 metros de altura, né? E era um veludo grosso, que nem de rei. Só que cor vermelho, sabe? Me chamou a atenção por causa disso. E arrastava. Aí quando eu entrei lá dentro, eu pensei assim, puxa, se não era a Emily, quem é que era? Aí eu pensei, será que é o Espírito Santo me visitando? Aí eu fiz uma oração ali. Eu disse, Espírito Santo, esse manto que eu vi, esse manto é teu? E quando eu disse, esse manto é teu, Espírito Santo, quando eu disse isso, eu senti todo o meu corpo eletrizar. Todo o meu corpo começou a eletrizar. É como se o meu corpo estivesse formigando, desde os meus pés até em cima. Aí eu dobrei meus joelhos ali e foi uma experiência com Deus também nessa época. Foi tudo nessa época aí que aconteceu. E eu me lembro que os anos se passaram e Deus me trouxe à memória essa experiência que eu tive. E o que Deus falou para mim, Karina, foi que eu pensei que era uma criança, que era a minha prima, porque Deus é muito puro, que nem uma criança. Sim. Tu não sente maldade em Deus. Quando a presença de Deus, quando alguém sente a presença de Deus, sente uma pureza que a gente não está acostumado. É que nem tu segurar uma criança, tu sente que ela é inofensiva para ti, né? Que ela é pura, que ela vai acreditar em ti. Deus é puro. Eu descobri isso, que Deus é muito puro e que a gente não tem essa pureza toda. E essas coisas me marcaram muito. Então, eu já estava com 16 anos mais ou menos. Foi quando eu tive 3 sonhos consecutivos, onde eu acordei no meio da madrugada declarando um versículo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Aí eu pegava na Bíblia assim e pensava, puxa, mas isso aqui é João Batista? Eu não sou João Batista já veio, né? E era algum versículo que você já tinha o hábito de estar? Não tinha. O hábito que eu tinha era o Salmo 23, então, né? O Salmo 91, hábito de todo mundo, né? Mateus 6,33. E esse veio por 3 noites consecutivas. Só que um detalhe, primeiro eu acordei declarando esse versículo. Depois eu acordei com a referência dele quando eu acordei. Mateus 3,3. Depois, Isaías 40. Referências. Tipo, para confirmar que era aquilo, que era esse mesmo que você tinha que ver. Aí eu pensei assim, puxa, mas João Batista já veio. Aí eu vim a descobrir, né, que antes da volta de Jesus, o Senhor ia levantar muitos profetas. Não igual a João Batista, mas homens e mulheres que iriam profetizar a vinda dele, iriam fazer parte, né, dos profetas que iriam anunciar o tempo da volta de Jesus. Eu entendi, naquela época, que o meu chamado era profético. Mas o tempo foi passando e eu me envolvi com o pastorado. Então, quando eu tinha 18 anos de idade, eu comecei a pastorear a primeira igreja. Aí começou, né? Programas de rádio e... E você permaneceu tendo revelações antes de assumir, né? Não parou, né? Não parou. Só que o que acontece? Quando eu assumi o pastorado, geralmente um profeta ele não é bem visto, né? Por que ele não é bem visto? Ele não é bem aceito. Os pastores ainda se aceitam e
é muito mais fácil me identificar para outros pastores como um pastor do que como um profeta de Deus, né? Então, Por que será? Porque é um dom a mais, assim, eles ficam com receio de não ter esse dom? não, Será? não Por é que isso. será? Muita gente deu mau testemunho. E isso trouxe uma barreira muito grande para o profético, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Eu acredito que nesse tempo Deus está restaurando, sabe, muito o ministério profético. Tanto que hoje em dia, né, ainda que tenha denominações que não aceitam bem o profético, eu posso dizer assim que o profético ele já é bem mais aceito do que era antes. Tanto que a literatura cristã do profético é raro, né? Os meus 11 livros, 10 deles são com temas proféticos. Apenas um que eu escrevi para novo convertido. Os outros 10 são todos eles com literatura profética. Por quê? Porque é uma literatura rara. Há poucos livros no mundo relacionados ao profético. Tem muitos livros americanos, tem muitos livros hispanos. Os hispanos no profético, assim, eles estão bem mais adiantados do que nós. Os americanos também. Por quê? Porque lá a cultura profética é muito respeitada. Aqui no Brasil eles têm uma cultura do profético diferente. Que o profeta é só aquele que entrega a palavra. Que entrega a palavra, entrega a revelação, profecia. Mas essa não é a cultura profética. A cultura profética, isso acontece, podemos dizer que é a cereja do bolo. Mas o profeta, o principal chamado dele, não é só entregar a palavra profética e revelar a vida das pessoas, mas é ensinar para as pessoas a importância de ouvir a voz de Deus, de como Deus fala, de como Deus se revela, né? A Bíblia fala ali em Efésios capítulo 4 que os dons do ministério, ou os dons de Cristo, eles são para aperfeiçoar o corpo de Cristo. Então, assim como o pastor aperfeiçoou o corpo de Cristo, os profetas, eles também. O que Deus deu para eles é para eles aperfeiçoar o corpo de Cristo. Através do ensino de como se ouvir a voz de Deus. Tanto que naquela live que a gente fez, eu falei para ti que mais importante do que eu entregar uma palavra para alguém é eu primeiro ouvir Deus para mim, né? Claro, é você vivenciar. Exatamente. Né? Você ter a sua comunhão com Deus. Só que hoje ocorre o contrário. Ocorre que as pessoas querem profetizar para os outros, sendo que eles não têm nem direção para a vida deles. Sim. Então, você olha a vida da pessoa, você vê que é uma bagunça. Aí ela está profetizando coisas boas para o outro. Aí como é que vai estar profetizando coisas boas para o outro se eu vivo uma vida desgraçada, miserável? Sim. Né? E isso não é coerente. E você sabe que eu já recebi outras pessoas aqui que justamente falaram, né? Falaram, eu tenho uma vida muito corrida, mas eu não posso abrir mão de ter o meu tempo com Deus, né? Nem que eu tenha que acordar 3 da manhã e ficar de 3 às 5 se eu vou trabalhar às 5:30. Porque isso é o essencial, é isso que vai me dar, né? Que vai me dar essa ligação realmente, essa força para eu falar o que eu tenho que falar, para eu revelar o que eu tenho que revelar, né? Mas isso pode acontecer. Eu vi até um testemunho da Joyce Meyer, né? Ela falando que ela durante o período da vida dela, em que ela mais trabalhou e que ela mais produzia livros, que ela mais gravava programas de TV, ela teve um período que ela deixou de fazer isso que era o essencial. Então, o que ela fala hoje, justamente para alertar as pessoas que quanto mais a gente está produzindo, né, seja para o meio cristão ou para outro tipo de trabalho, quanto mais a gente produz, isso não pode fazer com que a gente tenha menos tempo com Deus, né? E é isso que você falou, né? E muitos acabam deixando de lado, mas eu estou produzindo para o reino de Deus, estou produzindo, mas está esquecendo, né, de ter aquele momento a sós mesmo. Eu creio que o verdadeiro sucesso de qualquer cristão é a vida que ele tem em oração. Eu duvido que um cristão ele possa, né, servir os outros se ele estiver vazio. Sim. Né? Na verdade, esse é o princípio da queda de muitos. Tá? Porque as pessoas elas começam a servir muito a igreja
lotam as suas agendas. Às vezes já tem uma fórmula de falar, Entendeu? já vai no modo automático, né? Só que é o Espírito que vivifica. Então, se a pessoa ela estiver fraca espiritualmente, as pessoas não vão ser tocadas, né? E ele vai cada vez ficar mais para baixo. Sim. Porque as pessoas vão ser abençoadas pela nossa palavra, mas se nós estivermos bem. Sim, claro. Por que nós vemos tantas pessoas com falhas de caráter? Porque acabaram deixando, né, a sua comunhão com Deus. Sim. O homem, quando deixa a sua comunhão com Deus, Karina, ele fica selvagem, ele fica carnal e ele começa a fazer coisas erradas. Ele pode se comportar diante dos outros, mas quando ele estiver sozinho, ele não vai conseguir segurar o lado humano dele. Uhum. É por isso que eu posso dizer e afirmar para ti que somente se tivermos uma conexão forte no Espírito, para que a gente venha se manter, né, na perfeita vontade de Deus. Uhum. Fora disso, é impossível. Você teve um momento que você sentiu maior batalha assim, espiritual, conforme você foi crescendo, né, no seu ministério? Eu creio que sim. Eu tive... acho que todos nós enfrentamos diversos tipos de batalha, né? E eu enfrentei algumas, eu posso dizer. Né? Me lembro que no início da conversão assim, tive muita batalha na minha mente. Principalmente por causa da... Como eu estudava muito, a parte da razão. De tentar achar um porquê em tudo. Uhum. Porque o homem, ele tenta achar a resposta para muita coisa. Então, se eu falar, por exemplo, que na experiência que eu tive com o Espírito Santo no escritório do meu pai, que os meus pés formigaram, minhas mãos formigaram, o homem vai dizer, não, mas é porque o homem vai dar uma explicação. Sim. Entende? Então, eu fui batizado no Espírito Santo. Não, de repente você estava tipo num êxtase, numa coisa, e por isso que você, né, enrolou a língua ou alguma coisa assim. Sim. Então, eu tive uma batalha muito grande na minha mente relacionada a isso. Eu só consegui vencer essa batalha na mente quando eu aprendi a viver por fé. E eu entendi duas coisas também muito importantes sobre a batalha na mente. Se a pessoa quer vencer a batalha na mente, além dela estar em oração e conectada nas coisas de Deus, ela não pode deixar aqueles pensamentos tomarem conta dela. Então, melhor é não pensar. Uhum. Eu ficava pensando e tentando achar resposta para tudo, sabe? Tentando, assim, concluir cada pensamento que vinha na minha cabeça. Isso Sim. só me perturbava. Sim. Então, essa foi uma das lutas que eu tive. Depois, outras lutas que eu tive foram lutas relacionadas ao ministério. Porque a pessoa que anda errado, podemos dizer assim, a pessoa que faz o que é errado, ela está acostumada a ser criticada, ela está acostumada aos outros baterem nela. Uhum. Porque é que nem porcos na lama, né? Eles não se importam de estar na lama. Sim. Né? Agora, a gente que tem um caráter, que faz as coisas certas, que agrada a Deus, né? Que é pelo correto. Aí quando falam mal da gente, a gente não se sente bem. Então essa foi uma guerra interna que eu tive. Sim. Né? Porque quando você faz o que é correto e mesmo assim você é perseguido, sim, isso não fecha com a cabeça da pessoa que anda e faz o que é certo. Uhum. Só que daí eu venci essa outra guerra aí por aquilo que Jesus disse. Né? Pedro perguntou, mestre, e nós que tudo deixamos, largamos tudo para te seguir? Aí Jesus disse, não, vocês vão ser muito abençoados ainda nessa vida. Uhum. Né? 100 vezes mais, Jesus disse. Sim. Só que no final do versículo diz assim, ó, com perseguições. Sim. Então, Jesus prometeu nos honrar. Jesus prometeu nos abençoar. Só que ele não tira as perseguições. Sim. E ele disse, se me perseguiram a mim, vão perseguir a vocês.
Então, isso foi uma coisa assim que teve que entrar no meu coração. Porque, Karina, quando a gente não é nada, sabe? Quando tu tem lá teus 500 seguidores, 1000 seguidores, ninguém tá nem aí para ti. Né? É assim ou não é? É assim. Só que à medida que a gente começa a crescer, à medida que você começa a aparecer, mesmo sem querer. A exposição traz o julgamento, né? Entendeu? Também. Aí começa a inveja, começa a crítica, né? E lidar com isso aí tem que realmente estar conectado no que Jesus falou. Se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês. Aí chamaram Jesus lá de príncipe dos demônios. E a gente não quer ser chamado, às vezes, de falso cristão, de falso profeta, enfim. A gente vai sofrer isso, querendo ou não. Sim. Né? Eu falei sobre isso até hoje nas redes sociais, né? Que por que a gente acaba seguindo em frente, né? Independente dos julgamentos, porque a nossa conexão realmente está tão forte, né, com Deus, e a gente está entendendo que a gente está no caminho certo, e essa paz que a gente vai sentindo é que dá toda a certeza de que a gente deve prosseguir. Com certeza. Então, quando fala, mas você não liga para o que estão falando, a gente passa a não ligar, porque é tão mais forte o chamado, é tão mais forte a direção e a certeza que você está no caminho certo, que aquilo não importa, né? É verdade. Eu tenho muito, hoje, prazer, né, de estar servindo as pessoas. Porque enquanto tem os que criticam, você vê quantas milhares e milhares e milhões de que pessoas dão estão sendo testemunho, abençoadas, que estão sendo abençoados, que tiveram a vida transformada, né? Agora, nós, há poucos dias atrás, uma criança veio e ela me abraçou, uma menininha desse tamanho, né? Disse: profeta, eu lhe assisto nas orações junto com a minha mãe, né? Você, daí nas palavras dela, né? Claro que você mudou a vida da minha mãe. Eu disse para ela: não fui eu, foi Jesus, né? Ela veio, se abraçou, trouxe cartinha. Aí a gente vê, né, que os frutos, os frutos. Né? Os frutos aparecem. Hoje nós temos aí milhares de pessoas que estão rompendo, né? Pessoas que eram de outras religiões e que acabaram se convertendo, se entregando a Jesus. Muitas pessoas não acreditavam em Deus. Eu interpretei sonhos de ateus, de pessoas que eram declaradas, ateus declarados. Aí tiveram um sonho, e aquele sonho impactou eles, entraram no meu canal, pediram ajuda, né? Perguntando o significado. Só perguntando o significado. Era exatamente o que eles estavam passando. Batizei alguns deles. Então, eu digo que o que Deus faz através de nós, né? Usando os dons que Ele nos deu, usando os talentos que Ele entregou para a gente, pode abençoar a vida de muita gente. O que a gente tem que crer é no sobrenatural de Deus, Karina. Né? Crer que os dons são ferramentas de Deus para a igreja. Eu tenho falado isso. A igreja, se ela quiser vencer nesse mundo, se ela quiser romper nesse mundo, ela precisa manifestar aquilo que Deus deu a ela. Sim. As pessoas, elas estão em busca de algo mais. E será que as igrejas elas estão retraídas assim nesse ponto de não incentivar e não motivar isso nos fiéis? Por quê? Pelo esfriamento, né, que se diz que haverá, né, nos próximos, né, anos, nas próximas décadas, esse esfriamento, ou essa vontade talvez de tentar agradar o maior número de pessoas, não confrontando cada uma delas, né, ou confrontando o pecado. Qual que é a tua visão com relação a isso? Karina, a minha visão é que eu vejo falarem pouco do mundo espiritual. E aqui a gente fala bastante sobre isso, mas alguns cultos que eu acompanho, né, online, eu vejo que nem todos, né, abrangem esses assuntos mais fortes, talvez para que as pessoas que não têm o entendimento não se assustarem, não confundirem com magia, com, sei lá. Eu não queria entender a sua visão. A bem da verdade é que a igreja,
ela se acostumou a viver em 4 paredes. E nós não temos ido em busca da ovelha perdida. Então, a igreja está muito aculturada à liturgia, ao sistema de culto. A gente gosta da liturgia, a gente gosta de estar reunido como igreja. Mas as pessoas aqui nesse mundo só vão se converter se elas virem o poder de Deus. Alguns vêm através da palavra, alguns vêm através de uma mensagem, de uma pregação, de um testemunho que se dá. Mas a maioria vai precisar ser tocada pelo poder de Deus. E é tão difícil, Karina, eu posso dizer assim, demonstrar o poder de Deus, porque aqueles que vão carregar a glória de Deus e o poder de Deus vão ter que buscar. E a maioria não quer buscar. Que é só receber já de mão beijada, quer receber, né? E às vezes quer manter também apenas eu posso dizer, o beabá da fé. Né? Porque quem quer poder vai ter que subir um monte. Eu, por exemplo, quando eu quis um destravar de Deus na minha vida, eu comecei a buscar muito. Eu comecei a ir em vários lugares, até porque Deus falou para mim. Né? Em 2015, 2016, mais ou menos, Deus falou comigo que eu estava na igreja orando. Acho que é melhor explicar tudo que eu gosto de explicar. Eu gosto de entender também, pode explicar. Eu tava preparando o sermão de domingo de noite. E eu tinha um costume, todo domingo de manhã eu ia para a igreja. Todo domingo de manhã eu ia para a igreja para orar, para buscar a palavra para o sermão da noite. Eu estava lá de manhã orando, para cá e para lá. Eu gosto de orar caminhando, sabe? Então até lá no meu escritório eu disse, eu quero um escritório bem grande, porque eu gosto de caminhar. Eu gosto de caminhar, não gosto de... Eu tenho pouca paciência de ficar ajoelhado. Até me ajoelho, oro, mas ali daí eu consigo ficar 5, 10 minutos, meu joelho começa a doer, eu prefiro caminhar. Amor, essa é uma dica pro meu esposo, que tem probleminha no joelho. E ele fala, às vezes não consigo ficar tempo ajoelhado. Não precisa ficar o tempo todo ajoelhado. Não, eu fico caminhando para lá e para cá e boto ali um fundo musical, né? Sim. E ali eu começo a orar. Eu oro em línguas, começo a buscar a presença de Deus e, enfim, eu tinha isso como costume, sabe? Aí, estava lá orando e o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo disse assim, você está me entristecendo. Aí, ouvi isso de Deus, né? A gente sempre pensa assim, estou em pecado, né? Alguma coisa que eu estou desagradando Deus. E aquilo forte assim, você está me entristecendo. Eu perguntei para Deus, em que eu estou te entristecendo? E interessante, quando eu ouvi isso, você está me entristecendo, me veio uma tristeza. Eu senti uma tristeza muito grande, que eu não estava sentindo. Eu cheguei ali, feliz da vida, para buscar, para ministrar no sermão da noite. E o Senhor disse assim para mim, você colocou o seu ministério pastoral na frente do seu ministério profético. Aí Deus começou a ministrar no meu coração, né, os dons que Ele havia me confiado, a graça que Ele tinha me dado, porque até aquele momento eu preferia deixar esse meu lado profético de lado, Karina, porque eu pensei... Não sofrer um preconceito. Tipo preconceito assim, né? E um outro detalhe, para a igreja às vezes, tudo que é diferente, ela costuma julgar. É assim, infelizmente é assim. Tudo que é diferente, tudo que não faz parte do modelo dela, da caixinha dela, ela julga. Então, imagina, né? Na minha cidade, que eu morava numa cidade bem pequenininha, né? Um pastor que interpreta sonho. E eu tinha essa facilidade, Karina. Desde a primeira pessoa que me pediu para orar, que ela tinha tido um sonho de noite, e que aquele sonho perturbou ela. Aí eu disse para ela... E mesmo tendo tantos exemplos bíblicos de profetas, né? Mesmo assim há esse julgamento. Mas eu até comentei com você na live, eu acho que essa é uma confusão do leigo também, que confunde a profecia com uma adivinhação, né? Confunde um profeta que
que ele está ali para passar a palavra de Deus. E O que problema não é o leigo, Karina. O problema é quando vem da igreja, né? O problema não é o leigo. O leigo está em busca de uma resposta. Sim. Eu não tenho problema com o católico, não tenho problema com o espírita, não tenho problema com o ateu. O meu problema é com o religioso. Por quê? Porque o religioso, ele ouve isso e ele diz, isso não é de Deus. Entendi. Mesmo tendo na Bíblia. Mesmo tendo na Bíblia. Ou seja, os leigos, eles estão assim, abertos, eles querem uma resposta, Sim. entende? Eles querem uma resposta. Mas grande parte, muitas vezes, da igreja, eu não digo toda a igreja, porque tem gente que é muito aberta a isso. Sim. E o grande problema é o seguinte, são pessoas que não têm o chamado para isso, tentando interpretar ou tentando fazer uma coisa forçada. Sim. Entende? Eu digo para ti que isso foi uma graça de Deus na minha vida. Só que eu nunca saí divulgando para todo mundo. Sim. Né? Só que isso sempre, foi crescendo sempre fluiu. Né? Sempre fluiu na minha vida. De Deus falar comigo nos sonhos, de eu dar direção para pessoas que tiveram um sonho, né? Mas, enfim, tudo bem. Naquele momento que o Espírito Santo disse para mim, eu comecei a buscar. Senhor, como é que eu vou me posicionar como profeta, então? E eu estava num evento do Cláudio Freison, na Argentina, na Igreja Rei de Reis. Eu e a minha esposa fomos. Eu comecei a buscar. Eu comecei a buscar uma maneira de romper no meu ministério. Uma maneira de, sabe, destravar aquilo que Deus tinha então para a minha vida. Sim. E continuava pastoreando a igreja, continuava cuidando da igreja. Quando eu cheguei lá para esse evento, uma conferência que eles fazem anual, o Freison começou a pregar. E ele disse uma frase, que aquela frase dentro de mim mexeu comigo. O Freison disse assim, quantos de vocês vieram aqui para buscar mais de Deus? Aí as pessoas levantaram a mão. Aí ele disse assim, eu quero dizer uma coisa do Espírito para vocês, ele disse, que há mais em Deus para vocês. Quando ele disse há mais de Deus para vocês, dentro de mim girou uma chave. É como se aquilo ali me destravasse. Porque a palavra há mais de Deus, aquilo mexeu comigo. Falou, você está se limitando e há mais para você. E você é só destravar. Né? O Espírito Santo usou aquela frase ali para me tocar e dizer, há muito mais. Há armas que a igreja não está usando. Daí o Senhor começou a me mostrar de que o ministério de Jesus tinha suas palavras eram muito poderosas, mas seu ministério de cura, de libertação, de revelação, seu ministério profético era muito poderoso. E o Senhor começou a me mostrar tudo aquilo. E retornei para a minha cidade, daí eu já tinha mudado de cidade nessa época, retornei para a cidade e eu estava decidido, sabe? A realmente liberar de Deus tudo aquilo que Ele tinha para a minha vida. Só não sabia como eu ia fazer isso. Eu me lembro que a minha filha pequenininha, a caçula, me pegou pela mão um dia e disse assim, pai, por que você não faz vídeo, pai? Disse assim para mim, porque ela gostava de ver os vídeos no YouTube, daqueles de criança, né? E ela dizia, pai, por que você não faz um vídeo? Aí eu disse, não, filho, o pai vai fazer vídeo, né? Mas para mim era muito cansativo fazer vídeo. Eu pensava que Deus ia me levantar como um pastor ali naquela cidade, né? Uma cidade maior que eu estava. Sim. E a minha esposa disse, ouve a tua filha porque Deus pode estar falando através dela. Olha. E eu disse, vamos ver, eu disse, né? Uhum. E naquela semana eu fiz um vídeo. E esse vídeo viralizou. Eu sei que em uma semana meu canal chegou a 100 mil inscritos.
E foi algo assim extraordinário, né? Olha só. E são essas coisas que vão confirmando, né? Que vão você está no confirmando. caminho certo. Quando eu falo, será que era Deus mesmo? Era, né? Você já explicou isso no seu canal também, que eu vi. Quando você vê que as portas vão se abrindo, vai abrindo outra e vai abrindo outra. Com certeza. Isso é um sinal de que era um chamado de Deus. Que era um chamado de Deus. Então, daí começou, né? Comecei as escolas de profeta, né? As pessoas, até quem não conhece, pode até pensar, mas agora se forma profeta, não? Eu te perguntei, né, a respeito disso, Isso. porque falei, será que dá para a pessoa se tornar profeta? Então explica um pouquinho como que funciona. É presencial a escola? Ninguém se torna profeta. É. Né? Ninguém se torna um profeta passando por uma escola. Uhum. O que acontece é que a escola de profetas ela tem um outro objetivo. O objetivo da escola de profetas é ensinar as pessoas a ouvir a Deus. Uhum. E claro, nessas escolas de profeta tem muita unção de Deus para destravar a vida de pessoas. Para destravar principalmente aquela questão da sensibilidade da pessoa em relação ao mundo espiritual. Onde a gente fala muito de mundo espiritual, fala de visões, fala sobre sonhos, fala sobre as diversas maneiras como Deus fala, como que o Espírito Santo testifica no interior de nós. Então, as escolas de profetas todas são presencial. Eu não tenho nenhuma online. E é de quanto tempo, assim, ou é um curso? Geralmente são 2 dias. 2 dias? 2 dias que eu faço num hotel. Sim. Deus me deu algumas direções, né? Eu faço a escola de profetas em capitais. Uhum. E elas começam na sexta de noite e encerram no sábado à noite. Essa programação a gente encontra no seu canal? Onde que a gente encontra? Quando eu lanço os eventos, né? Eu faço uma escola por mês. Sim. Então, por exemplo, esse final de semana eu vou estar em Campo Grande, onde nós vamos ter uma escola de profetas lá. E aí mês que vem é no outra... São Paulo vai ter quando? Gente, porque deve abrir inscrição e fechar a inscrição no minuto seguinte. Geralmente fecha num dia já, Então. Tem previsão para São Paulo? Ou ainda no não? momento eu não tenho previsão, porque a gente tem algumas cidades que estão na frente, né? Sim. E aqui São Paulo foi onde eu mais fiz escola. Porque aqui, se eu tenho 1000 vagas, vai às 1000. Uhum. Rápido, né? Sim. Então, é uma coisa assim muito, muito rápido. Só que daí eu não posso concentrar só em São Paulo. Eu tenho que abrir para os outros estados, né? Hoje, ela é a maior escola de profetas do Brasil e uma das maiores do mundo, se não a maior do mundo. Já cruzou aí alguns milhares de alunos, né? Vem gente do exterior. Bom, eu tive escolas, Karina, com mais de 25 representantes de países. Nossa. Ou seja, 25 países enviando seus representantes para minhas escolas. Nossa, que incrível. Gente de todo tipo de lugar e isso é algo extraordinário, é algo da parte de Deus. Uhum. Só que eu ensino um profético que não vai fazer o profeta ficar acima do seu pastor. Uhum. Porque esse é o problema dos profetas, né? Como Deus fala com eles. Eles acham que não precisa. Não precisa de pastor, pode passar por cima. E daí a coisa fica uma bagunça. E eu costumo dizer assim que para um profeta ele realmente começar a se mover no profético, ele precisa ouvir Deus para ele, aprender a errar pouco quando entrega uma palavra para alguém e está totalmente debaixo da autoridade do seu pastor e da sua igreja. Uhum. É impossível. Um profeta tem que ter pastor. Né? Profeta tem que ter sacerdote sobre a vida dele. Então eu acredito muito num profético equilibrado e não um profético assim que não tenha responsabilidade com a palavra que fala. Hoje a gente vê muitas pessoas se intitulando profetas, muitas pessoas dizendo que que são usadas por Deus, mas você vai acompanhar a vida da pessoa, ela não é dizimista na igreja dela, não se submete ao pastor, falta a Santa Ceia. Eu não acredito nesse tipo de... Eu tenho uma dificuldade muito grande com isso. Eu ia até te perguntar, né, como as pessoas, né, podem discernir, né, um verdadeiro profeta de um falso profeta. Quais
E essas são umas características Sim. que você está, né, nos passando. Aquele que não segue o que a palavra diz, aquele que não respeita, né, o que a palavra de Deus nos pede, né? E o que mais que elas podem, para ela ter essa percepção, além dos frutos, né, que a gente vê nitidamente, né, quem tem dado frutos e quem não tem. Olha, um verdadeiro profeta, ele é conhecido por duas coisas. Primeiro, pela sua fonte. Vamos começar por aí. Porque a fonte de um profeta tem que ser o Espírito Santo. Não pode ser outras coisas. Sim. Né? E segundo, pelo caráter. Como é que ele é na casa dele? Como é que ele é com as contas dele? Como é que ele é na igreja dele? Como é que é o testemunho do pastor dele? Né? Com quem ele anda? Porque é impossível uma pessoa ter um ministério, podemos dizer assim, de calibre, um ministério de respeito, se a pessoa ela não anda com Deus e ela não tem características de um homem de Deus. Porque a base do cristão é a base para todos os ministérios, Karina. Para tudo, né? Entende? E depois daí vem as diversidades, as operações de Deus, que é diferente na vida de cada um. Mas a base do cristão tem que ser igual para todo mundo. Né? Palavra, vida com Deus, consagração, é igual para todo mundo. O que difere depois é a tua comunhão com Deus, é a maneira como tu é zeloso pelas coisas de Deus. É aí que começa já, daí a gente começa a separar, né? Quem é quem e a qualidade de cada ministério. Sim. Eu vejo que a sua esposa, ela também, né, ela tem o ministério dela. Tem. Ela tem um trabalho também muito bonito, a gente estava conversando um pouquinho. Ela é profetisa também, né? E o ministério da minha esposa é muito voltado à libertação. Então. Cura interior, né? Cura interior, libertação. Então ela já entra nesse veio profético, que também é um veio profético, Sim. né? Que é o Ministério de Libertação. Foi algo que vocês foram crescendo juntos ou cada um foi tendo o seu tempo de forma diferente? Não, cada um foi tendo o seu tempo de forma diferente, porque... Quando vocês se conheceram, ela já tinha um chamado também? Com certeza ela tinha, só que ela demorou um pouco mais para entrar no chamado. Eu já estava no chamado. Sim. Ela estava fazendo a faculdade de Direito e ela, como é que eu posso dizer assim, sempre foi apaixonada por Jesus, né? Então, amava Deus, servia na igreja, mas o ministério mesmo veio quando ela largou a advocacia. Né? Deus foi chamando ela, foi apertando, e ela, porque a família dela sempre quis que ela fosse juíza, né? Então ela estudou muito para isso, né? Teve escritório de advocacia, mas daí Deus foi falando com ela, foi ministrando no coração dela que queria que ela servisse no integral comigo. E hoje nós estamos nós dois assim servindo a Deus integralmente, né? E os filhos, vocês têm? Nós temos dois filhos que já estão... o Lucas e a Thalita. Então, e como é administrar, né, o lado, né, de pai, de mãe, com o lado, né, profissional, com o lado de servo, né, de Deus? Olha, nós temos pessoas que nos ajudam, né? Porque é impossível você fazer o trabalho que, por exemplo, que a gente faz se a gente não tem pessoas de confiança. Então temos a minha sogra, temos uma irmã que trabalha com a gente também lá, que é a irmã Maria, né? Ela veio conosco do Sul, ela e o marido dela. Então estão morando aqui em São Paulo com a gente. Sim. E a minha esposa, assim, é muito, como é que eu posso dizer? Ela está sempre no pé das crianças, né? No colégio, em tudo. Então, eu ainda tenho mais liberdade de me movimentar, mas a minha esposa está sempre cuidando assim deles, né? Até para que eles tenham isso no crescimento deles, que os pais não são ausentes, os pais não trocaram eles pela igreja, não trocaram eles pelo ministério, né? Então a gente tem esse equilíbrio. Sim. Se não há equilíbrio dentro da casa, daqui a pouco eu vou estar ganhando o mundo inteiro e estar perdendo minha família, né? Eu acho que esse é um conselho para muitos, né, que se
dedicam profissionalmente Sim. e às vezes esquecem, né? E principalmente hoje que a gente vê, né, a infância, a adolescência sendo tão atacada, eu acho que pela cultura, né, pelo Sim. que tudo está, né, sendo mostrado livremente, é uma preocupação, né, o Sim. vigiar, né, dos filhos. Né? De que forma vocês fazem isso? Vocês dão uma olhada no que eles assistem, onde eles vão, eles acompanham vocês nos cultos? Ah, Quais não. conselhos que vocês dão para pais que às vezes querem, né, dar esse suporte, né, para os filhos e muitas vezes tem medo de aprisionar ou de ser muito rígido? Assim, Karina, ó, a gente não viaja o mês inteiro, né? Então, eu, no máximo, viajo 2 finais de semana por mês. Às vezes aperta, como mês que vem eu tenho 3 viagens no mês, mas são viagens de 2 dias e retorno para casa. Uhum. Nos domingos a gente tem um compromisso assim, ó, geralmente eu não pego agenda no domingo, né, porque no domingo eu quero levar meus filhos para a igreja, né, onde eles acompanham os pais, né, deles e veem que a gente vai adorar a Deus também junto com eles, né? Então a gente tem muito essa questão de no domingo toda a família está na igreja, né? Junto, né? Então a gente tenta se organizar para no domingo não ter agenda fora, sempre chegar para o culto, né? Então eles já estão sendo criados nesse ambiente, né? De serviço a Deus, de amor a Deus, né? Aprendendo a orar nas refeições, cada um deles, os dois, né? Antes de dormir, eles pegam a Bíblia, né? E depois eles oram antes de dormir. Então eles já estão aprendendo a servir a Deus, até na fidelidade deles a Deus. Quando o vô dá um dinheiro para eles, a avó dá um dinheiro, ou a gente dá algum dinheiro, a gente ensina para eles até entregar o dízimo deles, 10% do que vem na mão deles, eles entregarem, né, na igreja no domingo. A gente ensina eles, porque a gente é fruto disso, de fidelidade a Deus, né, de honrar a Deus. Sim. Então ensina o jovem no caminho que ele deve andar, e mesmo quando ele for velho não vai se desviar. E além de ensinar, vocês estão dando o exemplo, O exemplo, né? Que é o principal. exatamente. Vocês estão vendo, né? Exatamente. A fidelidade de vocês. E o que afasta as pessoas de Deus, né? Eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo quer saber, que por mais que elas acham que elas têm fé, eu tenho fé, mas eu não sei por que eu estou tão afastada, né? E a gente percebe que o mundo espiritual e às vezes, né, certos pecados e hábitos às vezes que a gente possa ter, que às vezes a gente nem percebe, mas estão nos afastando de Deus. O grande problema, Karina, é a falta de dependência de Deus. O ser humano acostumou a viver uma vida muito independente. E isso afasta o ser humano. Quando eu não percebo que eu preciso de Deus, que sem Deus eu não sou nada. Sim. Né? Então isso é isso que me afasta, podemos dizer assim, da onde eu deveria estar. Afasta da fonte, né? Da fonte. Mesmo a gente achando que a gente está perto da fonte. Você falou uma coisa essencial, porque era assim que eu vivia até a minha conversão. Sim. Eu tinha Deus, com quem eu respeitava, acreditava, mas eu sempre achava que eu podia fazer minhas coisas, que Sim. eu deveria fazer tudo por conta própria. Sim. A minha independência. Sim. Então eu nunca colocava ele à frente, só em momentos assim que eu achava Sim. que eu não poderia resolver. Isso fez total diferença na minha vida. Total diferença. Sim. Isso transformou minha vida. Por isso que eu acho que eu falo tanto sobre isso, dessa importância da busca diária e da gente depender dele, porque quanto mais a gente depende, mais ele nos dá, mais a gente tem a certeza, mais a gente vai no caminho certo, né? E eu sempre fui muito ansiosa de correr para lá e para cá, de realizar, consigo realizar, eu sou uma mulher que faz e acontece, só que fazia e acontecia e não chegava onde estava a real felicidade. Sim. Porque eu estava conquistando as coisas que eu queria, não as coisas que Deus queria para mim. Não, e hoje tem se estabelecido uma cultura da independência, do empoderamento. Da independência, inclusive, da igreja. Então. Por quê? Porque tem pessoas que já não acham importante congregar. Sim. E
eu acredito que uma pessoa pode conhecer a Deus fora da igreja. Pode, claro que pode, né? No entanto, é na comunhão com os irmãos, Sim. é na frequência dos cultos, Sim. que a gente vai se fortalecendo. Karina, eu ando... eu busco a Deus todos os dias da minha vida, mas existem algumas alegrias da minha vida, podemos dizer assim, que eu não abro mão. Por exemplo, uma das alegrias da minha vida é poder, no final do mês, entregar meu dízimo na igreja. Eu falo disso porque fidelidade é importante. E a outra alegria que eu tenho na minha vida é poder estar no culto domingo, né? E quando eu posso estar dia de semana também, sabe? Mas assim, nada substitui a igreja, né? Hoje nós temos uma igreja, podemos dizer, online também, porque servimos a muitas pessoas. No entanto, a gente nunca pode perder a referência da igreja física. Sim. Né? Dos irmãos estarem juntos, da comunhão com a igreja. Você sabe que é muito bom uma igreja grande, mas uma igreja grande nunca pode perder a questão familiar. Sim, aquela intimidade. A intimidade. Né? Igreja tem que ter amizade, sabe? Igreja tem que ter amizade, igreja tem que ter irmãos, tem que ter amigos, e a nossa vida é muito corrida, né? Tu sabe aí que grande parte da nossa vida a gente passa trabalhando, a gente passa no trânsito, resolvendo pepino, né? Mas a gente tem que ter tempo para se reunir com os irmãos, a gente tem que ter tempo até mesmo de gabinete com um pastor da igreja. Então, essa familiaridade a igreja não pode perder. Sim. Uma igreja pode até ser uma igreja, como a gente diz assim, uma igreja express, né? Que é aquela igreja lá que ministra o culto e cada um vai para o seu canto. Mas essa igreja express, ela, como é que eu posso dizer, ela não cria vínculos entre as pessoas. E numa igreja você tem que ter vínculos. Numa igreja você tem que ter comunhão com os irmãos. Jesus disse, onde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu vou estar no meio deles. E Jesus não estava querendo falar de uma família só. Jesus estava querendo falar de mais de uma família. E quando estão juntos, buscando, ali ele vai estar no meio deles. Então, essa referência a gente não pode perder. É muito importante, acho que as pessoas não se limitem, né, a só o online, como você falou, Sim. a só a gente receber a palavra de alguém, receber um versículo, receber uma palavra nem que seja de profecia. Sim. Não só receber, mas a gente tem que nos dar, né, para Deus, doar a nossa vida, doar através das nossas ações, né, e buscar, né, não só estar recebendo. Eu falo essa comunhão sozinha em casa, mas eu fui direcionada. Sim. Aí a igreja, na época todas estavam fechadas por conta da pandemia. Sim. Eu assisti muita coisa online, mas eu senti nitidamente essa Sim. necessidade de estar frequentando presencialmente, Sim. de estar em comunhão com as outras pessoas. Sim. E fortalece demais a nossa fé. Muito. Muito, muito, muito. É bem diferente. Então, para você que tem acompanhado, olha, todos os podcasts, todos os conteúdos aqui online, Sim. do Vinícius, é muito edificante, mas é necessário, primeiro, que além disso, né, que tenha essa comunhão, né, você com Deus no seu quartinho e você com sua igreja, com seus irmãos. E tudo isso se completa, é muito, muito essencial. Vai te fortalecer ainda mais, né? Porque a gente se sente meio sozinho, Sim. às vezes, principalmente no início de caminhada, onde tudo vai mudando, Com certeza. onde os amigos vão mudando, os lugares que você vai mudando. Sim. Às vezes a gente vê, no meu caso, eu passei a buscar antes do meu esposo, antes de outros familiares. Então, é só a gente, Deus e nós naquele momento. E se a gente não vai se cercando de Sim. pessoas com a mesma fé, de lugares onde as pessoas estão lá buscando Sim. por isso, a gente não consegue parar em pé. Com certeza. Né? Falei Com demais. certeza. Falei demais. Não, eu creio que é por aí mesmo. Porque a cultura
A cultura que nós estamos vivendo é uma cultura assim que é muito voltada para você viver a vida sem ser cobrado. Entende? E quando Deus estabeleceu, assim como Deus estabeleceu profetas para ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus, Ele estabeleceu pastores para cuidar da igreja. Sim. Para cuidar de ovelhas. E a ovelha tem que estar junto. Sim. Não tem, né? Ovelha não é independente. Ovelha precisa de um pastor, né? Eu preciso estar junto com o pastor. Ou seja, é uma necessidade, né? Hoje até me perguntaram, né, na internet, falaram, Karina, mas eu não posso, eu tenho a minha fé, Deus conhece a minha fé, eu preciso definir por uma religião, ou só eu e Deus já é suficiente. Eu tenho minha opinião sobre isso, mas eu quero que você fale sobre a sua, porque é importante. É muito importante a gente ter uma definição para saber o que a gente vai seguir, não é? O que eu acredito? Eu acredito que a pessoa ela tem que procurar um lugar aonde Jesus é o centro e a palavra dele eu posso dizer, é também o centro. Sim. Então, aonde tiver Jesus e a palavra dele, ali é um bom lugar para qualquer pessoa estar. Agora, não tem como viver na fé fora de uma igreja. E por quê? Porque, é como eu disse, a igreja são aqueles que foram chamados para fora. Para fora do quê? Do sistema do mundo. Então podemos dizer que o ambiente da igreja não é apenas um ambiente natural, é um ambiente espiritual também. E naquele ambiente espiritual muita coisa vai acontecer. Em um ambiente espiritual muita coisa acontece, Karina. Tem experiências que as pessoas podem ter fora da igreja. Mas dentro da igreja elas vão ter também algumas experiências que elas não terão em nenhum outro lugar. Então, meu conselho é que a pessoa procure um lugar. Ela precisa, porque ela precisa de um pastor. Todos precisam de um pastor. Jesus é o meu pastor, né? Mas eu preciso também de um pastor, de uma referência humana, ou uma pastora, para poder cuidar também do meu coração, para me ajudar naquilo que eu preciso de ajuda. Né? Porque o homem é muito de querer ser autossuficiente. Eu falo que, e além disso, buscamos às vezes conselhos, né, com pessoas que não vão ter como nos aconselhar, que não têm a mesma fé ou não têm, né, os mesmos valores. Com certeza. Não tem uma vivência que mostre fruto sobre aquele assunto que você está pedindo conselho. E a igreja é uma grande conselheira, o pastor está ali para isso quando a gente não tem pessoas ao nosso redor, né? E tu sabe, Karina, que tem se infiltrado assim no pensamento das pessoas. Às vezes a pessoa teve uma experiência ruim numa igreja. Ela teve uma experiência ruim no lugar. Às vezes até a pessoa ela alugou, por exemplo, a casa dela para um pastor. Ou ela fez um negócio com uma pastora e teve ali uma péssima experiência. E aquela péssima experiência que a pessoa teve, ela já colocou na cabeça dela como um bloqueio. Sabe, eu não posso me relacionar com a igreja, eu não posso frequentar a igreja porque isso é problema. Enganada, porque eu vou Entendeu? Mentindo para mim. Exatamente. Querem só meu dinheiro. Exatamente. Então, ela já criou um bloqueio naquilo. E o bloqueio impede ela de ser abençoada. Só que se a pessoa parar por um momento, ela vai entender que na vida há os bons e os maus. Sim. Igreja é a mesma coisa. Tem igreja boa e igreja ruim. Tem pastor bom e pastor ruim. Tem profeta e tem falso profeta. Tem de tudo. Mas pelos frutos nós vamos conhecer. Sim. Pelos frutos nós vamos conhecer. Aquela pessoa que está buscando em oração e começa a ter muito sono, ou tem preguiça de ler a Bíblia, não consegue ler por nada, porque isso, eu tenho recebido mensagens constantes de pessoas assim. Isso é falta do hábito ou pode ser algo espiritual mesmo, da pessoa tentar buscar e nunca conseguir? Ela tem aquele desejo, vai e chega na hora, não quero mais ver isso, não consigo. Pode ser as duas coisas. Pode ser a falta do hábito
E pode ser também um desgaste espiritual que a pessoa está. Quando uma pessoa está muito fraca espiritualmente, ela não tem vontade nem de ir na igreja. Ela não tem vontade de orar, ela tem vontade de fazer tudo relacionado à carne dela. Então ela tem vontade de ir no cinema, tem vontade de ir no restaurante, ela tem vontade de comprar, tem vontade de passear na praia. Agora, tocou na questão espiritual, né? Ela até dorme no banco da igreja porque aquilo não é interessante para ela. E como transformar isso? Só tem uma forma: a pessoa entrar para um quarto e se ajustar com Deus. Não tem outra forma. A única maneira é ela submeter a carne dela, submeter o eu dela a buscar a Deus. Porque a presença de Deus, Karina, é como um mel. Depois que você prova, você sabe como é bom. Só que se você está fraco espiritualmente, você esquece disso. Uhum. Só que, bem como a Bíblia diz, no cheiro das águas o ânimo volta. Ou seja, se Deus te tocar, você vai ter o renovo que você precisa para continuar buscando, para continuar na presença de Deus. E até que ponto, assim, alguém orar por aquela pessoa vai fazer com que ela se levante ou tenha, né, mais força para enfrentar aquele momento? Ou não, ela só depende dela? Por que pedem tanto? Orem por mim. É muito bom outras pessoas orarem por nós. É muito bom a gente receber uma palavra de Deus para a nossa vida. Mas se aquela pessoa não crê, essa palavra chega até ela? Aí é que tá. Às vezes sim, às vezes não. Porque depende dela também, né? Depende dela. Às vezes Deus, por misericórdia, vai ouvir a oração do outro, mas tem coisas que se a gente não faz pela gente, não é o outro que vai fazer por nós. Não tem uma regra, né? Depende. Exato. Porque tem muitas mães que oram pelo filho para transformar a vida de um filho, para proteger. Sim. Algumas conseguem e outras não, porque eu acho que para cada um, né, Deus tem um plano. A promessa de Deus vai se cumprir, né? Mais cedo ou mais tarde a promessa vai se cumprir. O que não pode é quem está orando desistir. Sim. Até tem eu tenho um pastor amigo meu que ele conta uma história, né, que o amigo dele tinha um filho que tinha sérios problemas com drogas. E o menino, até certa idade, foi criado na igreja. E um dia ele chegou para o pai dele e disse: pai, eu vou aproveitar o mundo, não quero mais igreja, não quero mais servir a Deus. Eu creio em Deus, mas não quero mais servir a Deus. E eu vou começar a sair, ele disse para o pai dele, né, vou começar a sair e vou aproveitar minha vida. E o pai dele disse assim: meu filho, você já é maior, você faz o que você quer e você pode ir para o lado que você quer, mas as minhas orações, elas vão estar sempre em favor de você. Aí disse que esse menino aí realmente mergulhou, né, nas drogas, foi muito fundo no mundo, e estava ele e o amigo dele, os dois estavam num apartamento, estavam usando drogas. De repente o amigo dele teve uma overdose. E ele viu um espírito, né? Ele viu um espírito que veio e tocou na vida do amigo dele, e aquele espírito também estava vindo até ele quando um anjo apareceu. Quando o anjo apareceu na frente, né, e disse: nesse você não pode tocar. Aí aquele menino ficou tão assim, né, que ele contou para o pai tudo o que tinha acontecido e disse que ia voltar para a igreja, voltou para a igreja, se entregou para Deus, se libertou das drogas. E o pai desse menino perguntou para Deus: Deus, por que o meu filho se salvou e o amigo dele não se salvou? Porque morreu com overdose, né? E daí o Senhor disse para ele: porque pelo teu filho tinha alguém intercedendo. E olha só. Então é muito forte o poder de uma intercessão, né? Uma intercessão, ela vai muito além do que a gente pode fazer. Então não desista de orar. Não desista jamais. A oração do pai e da mãe,
ela tem mais força para o filho? Existe algo? Sim, por causa da autoridade espiritual. Os pais são autoridades espirituais dos filhos, né? Sobre os filhos, né? Então tem muito poder. A esposa para o marido para a esposa. Também. Tem muito poder. Continuem orando pelos seus parceiros, viu? Não desistam, não desistam, não desistam. No meu caso deu certo, vai dar no seu casamento também. Vai né? Dar certo sim. Há poder, né? Há poder na oração. Olha, há muito mais poder na oração do que nas nossas palavras, né? Com certeza. Muito. Eu falo que se as mulheres, se os maridos descobrissem o poder que tem a oração, elas não reclamariam menos, eles reclamariam menos, orariam mais, iam ver mais mudanças na vida. Certeza. Porque eu falo que é só o Espírito Santo realmente que convence, que mostra. Karina, né? Uma das coisas que revolucionou a minha vida foi o dia que o Espírito Santo ele me deu uma instrução. Ele disse assim: você não convence ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. E o Espírito Santo me disse assim, ó, nem você tem que tentar se convencer. Porque até você sou eu que convenço. Olha só. Porque às vezes a gente tenta se convencer de algumas coisas e fica numa guerra, né? Sim. E o Senhor me disse assim, é eu que convenço. Então entender isso, né? Que é o Espírito Santo quem nos convence. Sim. Falando em guerras, né? A gente tem visto, né, tantos conflitos atuais. Você percebe que o mundo espiritual ele está com uma guerra mais, né, assídua do que antes? Ou a gente só está reparando isso agora porque tem se falado mais? Né? Você que já está nessa caminhada há mais tempo, como você enxerga os dias atuais dos dias passados? Eu creio que à medida que vamos nos aproximando da volta de Jesus, essas coisas elas vão acontecer ainda em maior medida. Então tudo que a gente está vendo aí no mundo, esse cenário é um cenário que ele já está, como é que eu posso dizer, já está alertando e já está anunciando a volta de Jesus. Bom, as dores de parto, que a Bíblia diz lá no Evangelho de Mateus, começou desde o dia que Jesus ascendeu aos céus. Só que à medida que se aproxima do cumprimento disso, isso vai aumentando. Então a gente tem visto assim que a tecnologia nos últimos 20 anos, por exemplo, ela aumentou de uma forma assim muito, né? Os celulares de 20 anos para cá, menos até, começou, era um tijolão e agora, né? Então a gente vê assim que as coisas estão acelerando. Nós estamos vivendo tempos acelerados. O tempo está sendo abreviado. Então eu acredito, Karina, que tudo isso é sinal, né? É sinal aí da volta de Jesus, né? Que pode vir na nossa geração, como pode vir na próxima. Nós não temos como precisar isso. É impossível precisar. E como a gente buscar, né, se proteger, buscar se santificar, buscar sentir menos medo diante de tantas notícias que a gente vê diariamente? Olha, o ideal é realmente a gente estar com os nossos olhos em Jesus, né? Por quê? Porque o nosso coração, Karina, a gente tem que cuidar da gente, com certeza. A gente tem que se preocupar também em não ficar pegado nessa vida. Sabe? Não ficar pegado nas coisas. Cumprir o propósito de Deus. Tu está cumprindo o propósito de Deus na tua vida. Tu tá fazendo o que tu está fazendo hoje, com certeza tu está abençoando a vida de muitas pessoas, né? Por quê? Porque esse é o ID de Jesus, né? É um trabalho com frutos, né? Então eu acredito que esse é o caminho, cumprir o plano de Deus, viver a nossa vida com Deus, ser feliz, né? E poder ser benção para o maior número de pessoas. Eu tenho um ditado comigo, sempre que eu digo, quando alguém vem trabalhar comigo, eu digo assim, Karina, ó, se eu puder, né, te ajudar, eu vou te ajudar. E se eu puder não te atrapalhar, eu não vou te atrapalhar. Ótimo, né? Entendeu? Todo mundo devia ser assim, né? Entendeu? Eu podendo não atrapalhar,
eu não vou atrapalhar. Então, esse é o meu pensamento, sabe? Pensamento tão simples, né? E se todos seguissem esse pensamento, o mundo estaria em paz, Sim, não é verdade? Com certeza. É que as pessoas tentam complicar a vida da gente, né? Não é? Mas a gente mesmo complica às vezes, né? Sim, exatamente. Eu acho que quanto mais o que você falou, nosso cérebro é acelerado e quer realizar tantas coisas, a gente às vezes, né, se complica. Com certeza. A gente tem que saber a hora de acalmar o coração e deixar nas mãos de Deus, nas né? mãos de Deus, nas mãos de Deus. Eu vou falar rapidinho sobre um tema que você toca muito, né, nas suas redes sociais, sobre a questão da revelação dos sonhos, né? Como que você recebe essas revelações, né? Elas, para cada sonho, mesmo que tenha às vezes o mesmo, por exemplo, o mesmo animal, depende muito da forma com que ele aparece, do conjunto deste sonho. Como que ou existe meio que um manual de algumas coisas repetitivas que simbolizam algo? O grande problema é que os sonhos são códigos proféticos que eu chamo. Uhum. Só que dependendo dos símbolos nos sonhos, das pessoas, dos cenários, muda completamente a interpretação do sonho. A maioria das pessoas sabe que sonhar com cobra não é uma coisa boa. Mas dependendo de onde essa cobra está no sonho, muda a interpretação. Por exemplo, se a pessoa sonha com uma cobra na árvore, sonhar com cobra na árvore representa um ataque, né? No trabalho da pessoa. Agora, se eu sonhar com a cobra no meu quintal, tem alguém muito próximo da minha casa, alguém muito próximo de mim, que pode me trair. Então, cobra é traição. Algumas vezes são problemas, que também é relacionado a uma traição. Só que dependendo do cenário, dependendo do lugar, muda completamente a interpretação desse sonho. E esses códigos são algo assim que você recebe por revelação, ou é algo que a partir do momento que você estuda a palavra, por exemplo, você sabe que a cobra estava ali para enganar, algumas coisas nós podemos entender pela palavra que podemos dizer assim, uma interpretação básica. Tá? Uma interpretação básica tu consegue compreender pela palavra. Por exemplo, a Bíblia tem vários simbolismos, né? No entanto, a Bíblia diz também que as interpretações pertencem a Deus. Então, um profeta, ele vê diferente o sonho daquele que sonha. Sim. Então, como eu te disse, todos podem ter uma interpretação básica sobre sonhar com cobra. Só que um profeta, ele consegue ver o código e consegue dar a interpretação. Sim. Porque ele vê com a lente de Deus aquele sonho. Então não adianta a pessoa pegar um livrinho se for e um falar sonho, isso é isso, aquilo é aquilo, porque tem todo um contexto. Exato. Né? E outra, a maioria dos livros que falam de interpretação dos sonhos, a maioria, tem que ver a fonte deles. Sim. Qual que é a fonte de quem escreveu? Sim. Em que ele estava baseado? Eu sempre costumo dizer assim, vamos analisar o quadro da Mona Lisa, tá? Quadro bonito, né? Um quadro muito bonito. Mas em que o pintor ele estava pensando naquele momento que ele estava desenhando a Mona Lisa? Por exemplo... Alguma coisa enigmática, porque ele tem um olhar estranho ali. Então... Olha eu querendo decifrar a Mona Lisa. Tu pega, por exemplo, um quadro abstrato, né? Será que o pintor estava melancólico naquele dia? Será que o pintor ele estava alegre? Qual que foi a inspiração dele de produzir aquela imagem? Nossa, você tem toda a razão, assim, vou te Entende? interferir um segundo, porque eu dei um quadro pro meu pai, vou contar coisas do meu dia a dia. Sim. Um quadro, assim, eu amo aquele quadro, assim,
com as nuvens, o mar. Sim. Tem um lado um pouco mais escuro, mas o raio de sol entrando. Eu achei a coisa mais linda. Meu pai gosta de pescar, faz tempo que não ia para o mar. Eu falei, vai amar esse quadro. Ia na casa dele vários dias assim, aquele quadro não estava pregado. Eu falei, pai, tá faltando alguém para pregar esse quadro? Aqui eu mando alguém vir pegar, que é muito grande, eu sei. Eu pegar a parede inteira do quarto. Eu falei, ai, filho, eu vou ter que te falar a verdade. Você falou tanto desse quadro, mas para mim não passa uma sensação boa. Eu só consigo ver onde está aquela nuvem mais escura. Me passa passou uma coisa para ele, para mim passava uma coisa de liberdade, era céu e mar. Para você ver a interpretação individual. Exatamente. Né? É porque a inspiração do artista, né, na hora que ele pinta, é uma. Sim. Entende? Então, existe um código por trás da imagem. Uhum. Nos sonhos, por trás das imagens, tem uma inspiração. Tem um código. Uhum. E tem, como eu disse, tem interpretações de livros de sonhos que qual que é a inspiração por trás? O que levou aquela pessoa a ter aquela interpretação? Sim. E muitas vezes, se alguém pegar só um livro assim, né, resolver interpretar através daquele... Não consegue. Não consegue, não se torna consegue muito raso, e vai né? ter uma interpretação. E não só raso, o problema não é Pode ser enganosa. Né? Enganosa. Né? Vamos entender que tem sonhos que são da cabeça da gente. Sim. Né? Come lá um boi pela perna, aí vai dormir, vai sonhar com um monte de coisa. Sim, sim. Agora, tem sonhos que é Deus querendo dar um aviso pra gente. Uhum. Né? Quando sonhos se repetem, né? Deus dá vários sonhos naquele sentido para a pessoa. Deus pode estar querendo livrar ela de alguma coisa, ou está querendo mostrar algo que tem para ela. Uhum. Então, a gente vê que os sonhos sempre foram uma maneira de Deus falar com o homem. E um detalhe, o homem pode recusar ouvir a ti ou ouvir a mim, mas no sonho, ninguém consegue recusar. Uhum. Ninguém consegue... eu não vou sonhar. Aí pode usar filtro dos sonhos, que nem eles usam, né, para não sonhar, para não ter pesadelo. Aliás, você já explicou sobre Já falei isso. sobre o filtro dos sonhos. Gente, a gente uma porta espiritual. Uma porta espiritual que não vão vir os sonhos bons. Você não pensa que você vai filtrar os ruins, ficar só sonhos bons, não. Você sabe que eu tinha um desses. E recentemente eu já tinha tirado muita coisa da minha casa, que eu tinha já um entendimento que aquilo eram portas espirituais para vir coisas ruins para minha casa, né, para dar legalidade. E eu não sabia do filtro dos sonhos. Parece algo tão inofensivo, e tomem cuidado. E eu tinha isso perto da cama do meu filho. Sim. Um que era bordadinho de tricô, coisa linda que ele ganhou na época que ele nasceu. Sim. E eu comecei a ver os teus vídeos, falei, poxa, eu vou tirar isso aqui agora, né? E eu percebo que tem mudado também. Você sabe que eu até comentei para você que ele estava tendo uns pesadelos, umas coisas. Parece que aquilo cessou. Cessou por um simples filtro dos sonhos. Eu permaneço fazendo oração, como eu já fazia, toda noite com ele. Mas, além disso, né, eu gostaria que você falasse, além do filtro dos sonhos, quais outros objetos que às vezes parecem tão inofensivos e que estão abrindo essas portas para coisas ruins entrarem nas nossas casas e a gente nem perceber. Tá, só para mim, finalizar eu gosto assunto, sempre né? de explicar as coisas, né? Porque é muito fácil pegar e simplesmente dizer, isso não pode, isso não pode, isso não pode, fazer uma lista do que não pode. Né? Quando Jesus chegou no território de Gadara, a Bíblia diz que veio um homem louco chamado Gadareno. E esse homem ninguém conseguia prender ele porque ele estava possesso por muitos demônios. Diz então que Jesus repreendeu aqueles demônios, era uma legião, e eles pediram a Jesus se eles podiam entrar nos porcos. Uhum. Por que eles pediram para Jesus para entrar nos porcos? Porque eles não têm legalidade para entrar em qualquer lugar. Uhum. É por isso que Satanás usa esses objetos para que ele tenha legalidade para entrar dentro da casa da pessoa. E esta legalidade, ela é decidida no plano espiritual? Tudo que tira a fé de Deus e bota bota num objeto,
isso já é uma legalidade que a pessoa está dando. Então, por exemplo, quando uma pessoa pega um potinho de sal e coloca ali as pimentinhas, aquilo ali é uma legalidade espiritual que ela está dando, porque ela acredita que através daquele pote de sal com pimenta, que ela vai estar se protegendo da inveja. E se ela acredita nisso é porque ela não acredita na proteção divina. Só que aquilo ali, no mundo espiritual, vai abrir a legalidade para que espíritos de enfermidade, espíritos até mesmo de trancar caminhos e outras coisas comecem a agir na vida daquela pessoa. Então, é que nem já me perguntaram assim, a espada de São Jorge, né? É uma planta que foi criada por Deus. Ótimo. Se eu tenho no meu jardim uma espada de São Jorge, eu tenho vários ali, e é porque é por beleza natural, é para a paisagem do meu jardim, é abençoado por Deus. Agora, se eu plantei para me proteger, é melhor arrancar. Sim. Porque você está colocando uma crença ali, né? Você está colocando fé que aquilo vai dar certo. Exato. Aí é que está o problema. Né? Aí é que está o problema. Aquelas sementinhas de romã que o povo bota na carteira, toda que parece, é romã. Tem gente que fala, mas mal não faz. Se vier, veio. Só que faz, porque você tira a tua confiança num Deus único e poderoso. Abre né? uma legalidade. Abre uma legalidade para que no mundo espiritual a pessoa ela seja atacada por aquilo. Por exemplo, uma das coisas que as pessoas elas usam muito é o elefante. O elefante virado né, para a rua lá, de costa, né? Isso são legalidades, né? O olho grego, né? Que as pessoas usam inclusive... Falar, é para tirar um mal olhado. Exato. Né? As pimentinhas também que se usa nas correntes, enfim, tudo isso são legalidades espirituais que a pessoa dá. E daí ela começa, às vezes, a ter na própria casa, né, algo acontecendo, como você falou, de enfermidade, ou de brigas, ou de, enfim, acontecimentos ruins. Quer ver uma coisa, Karina, que eu sempre digo para as pessoas? Quando você compra uma coisa, sempre consagre. Como funciona isso? É você fazer uma oração? Por exemplo, lá na minha casa, como é que a gente faz? A minha esposa que tem esse hábito maravilhoso, eu digo. A gente vai no mercado, né, traz as sacolas do mercado, ela abençoa. Abençoa, às vezes, até antes de entrar dentro de casa. Senhor, abençoa e multiplica. Quando a gente está viajando, geralmente a gente gosta de comprar... né, eu gosto particularmente, eu gosto muito de decoração. Né? Se um dia lá te levar lá no meu escritório, tu vai ver. Eu gosto de coisa de decoração, eu gosto sabe? Também. E o que acontece? Tem coisas que às vezes a gente compra numa viagem que a gente gosta e traz para dentro da nossa casa. Só que às vezes a gente não ora. E há algumas coisas que está ligado a, por exemplo, a certos ambientes da onde aquilo foi tirado. É por isso que é importante sempre consagrar. Né? Tu vai numa viagem, tu compra alguns souvenirs, tu compra objetos de decoração, chega na tua casa, consagra. Senhor, eu quebro todo o mal aqui e eu consagro para usar na minha casa. Eu acredito que dentro da nossa casa, assim como na igreja, a gente tem que abençoar, quebrar todo o mal. Né? Eu tenho isso por hábito na minha vida. E quando a gente não sabe, às vezes, que tem algo em casa, acha que já tirou tudo e pode ser que tenha alguma coisa, sai consagrando a casa toda? Deus mostra, né? Eu acredito que Deus mostra. Então, vai quebrando sozinho, né? Sim. Isso é um sinal quando começa a quebrar muita coisa na casa, ou esse é um sinal de que tem algo, né, querendo... Geralmente, isso está ligado a algo espiritual que está agindo. Porque um devorador, um destruidor, né? É que nem aquelas pessoas que tudo que elas pegam na mão quebram. Isso é um problema, ter um funcionário assim. Né? Tem alguma coisa que está agindo naquela pessoa. Tudo que ela toca quebra. Até o que é bom ela quebra. O que nunca quebrou ela quebra. Sim. Né? Nossa, tinha uma que acontecia isso. E ela, além de quebrar, ela ia colando tudo. Depois que eu descobria que estava tudo colado, minhas coisas em casa, eu falei, isso aqui tá esquisito, tá meio torto. Eu olhava, estava tudo coladinho. Que ela quebrava tudo. Pra te ver.
depois que quebrou, jogar fora, né? Sim. Tem pessoas que gostam de juntar coisas quebradas, né? Coisas velhas. Então. Eu digo assim, que dentro da nossa casa, ou a gente tem coisas novas, ou tem que ter coisas em bom estado. Podem ser bem velhas, mas tem que estar em bom estado. Os ambientes, eles importam. Então, quando num ambiente as coisas estão estragadas, cortadas, arrebentadas, isso é um tipo de legalidade. Isso é um tipo de legalidade. Né? Por exemplo, a pessoa que não se preocupa com a limpeza da casa. Tá? Aí a pessoa, não, mas é que uns gostam das coisas bem limpas e outros são relaxados e vivem bem assim. Mas não é essa a questão. A questão é que se você for ver na palavra de Deus, você vai ver um Deus que é organizado. Um Deus que sempre pedia, né, para deixar as coisas limpas, as coisas organizadas. O diabo gosta de sujeira. Os demônios gostam de sujeira. Então, o meu conselho, né, particular é que as pessoas elas organizem suas coisas. Uma vez, Karina, eu fui numa casa bem simplesinha. O chão era de chão batido, sabe? Não tinha piso, não tinha nem cimento. E o sofá era um sofá feito de palete e que era coberto com uma manta. Mas você olhava para a pia, tudo bonitinho. Tudo chegava a reluzir, sabe? Tudo organizadinho. Eles não tinham guarda-roupa na casa e eles pegaram aqueles caixotes de fruta, de fruteira, que vinha antigamente, aqueles de madeira, e eles fizeram um guarda-roupa daquilo. Olha só. Né? Botaram vários caixotes assim e dobravam as roupas. Então, não é uma questão de condição social. E às vezes não é nem de criação. É que tem algo espiritual mesmo, né? Você sabe que esses dias mesmo eu passei também com meu marido e meu filho. A gente estava indo viajar, passamos aqui na Água Espraiada. E tem, né, algumas pessoas, moradores de ruas, ali, várias ali na lateral. E eu vi ela montou, né? Não posso nem falar que é uma casinha ali, o canto dela. Eu vi que tinha vasinho de flor, assim, de plástico, uma plaquinha, um negocinho pintado de rosa. Era um negócio que você vê que ela catou no lixo e montou. Tava tão bonitinho. Eu adoro essas coisas de casa também, de organizar, de arrumar. E eu falei pro meu esposo, olha, se eu fosse moradora de rua, eu ia morar nesse cantinho. Olha que amor que ela fez. Então, para você ver que não é questão de condição social. De condição social, que às vezes a pessoa fala, mas ela tem tudo, ela pode comprar. Sim. Tem tantas formas, né? Não se engane, não se engane. Eu já tive em alguns lugares que, sinceridade, é a falta de Deus mesmo. E como a gente pode perceber, e às vezes quando a gente vai em algum outro ambiente, ou se proteger mesmo, porque eu fui recentemente num canal de TV, enfim, não vou falar qual é, mas em que eu cheguei, falei, vamos aqui na nossa sala e tal, para você conhecer. A sala inteira era pimenta, era sal grosso de ponta a ponta da mesa, espada de São Jorge na porta, todos os símbolos e sinais ali. E eu fui chamada para entrar ali. A gente que tem fé, a gente que segue nos caminhos de Deus, a gente de alguma forma é afetado por algo num lugar como esse? A gente sente, mas não é afetado não. Se tu tiver com a vida com Deus ali, pede o sangue de Jesus na hora de entrar e você vai estar protegido para entrar e sair em segurança. Bem como a Bíblia diz no Salmo 91, né? Por isso que o Salmo 91 é tão forte? Olha, o que tem de especial no Salmo 91? É um salmo de batalha espiritual. É um salmo de guerra espiritual. É um salmo de ataque. Então, eu creio que Deus deixou armas espirituais e o Salmo 91 é uma dessas armas, né? Porque a gente... já estamos finalizando aqui. Última perguntinha. Você comentou sobre... Eu te perguntei se a gente não atrai, né? Algo que se a gente está num ambiente que vai totalmente contra a gente. A questão de um trabalho, por exemplo, que alguém fala, fizeram um trabalho, fizeram, sei lá, feitiçaria, macumba para tal pessoa. O que faz aquilo chegar àquela pessoa e não chegar? A legalidade.
Só. Se houver legalidade, vai entrar e vai prejudicar. Uhum. As pessoas pensam, não tem poder. Pode ter certeza que aquilo ali tem poder, sim. Se a gente não tiver com o poder de Deus, né, aqui em primeiro lugar, né, com a nossa espada. É a legalidade espiritual que faz com que as coisas malignas, negativas, tenham influência na vida de uma pessoa. Uhum. Então, olha, gente, a grande arma é confiar em Deus, é fechar as brechas. Com certeza. É orar, é buscar a santidade, buscar andar no caminho certo. Daí, olha, podem estar desejando mal, podem estar fazendo coisas que, né, a gente vai estar protegida, a gente vai estar amparado. Estamos ali, né, com o escudo, com a armadura, Amém. com tudo o que a fé nos dá. E o andar, né, com fé, através dos nossos dias, não só dizer que temos fé. Olha, falamos aqui bastante, ainda teria muita coisa para te perguntar. Vocês que ficaram com muitas questões, muitas dúvidas, podem acompanhá-lo no canal do YouTube, no Instagram, Vinícius Iracete. Ele tem um conteúdo incrível, eu gosto sempre de estar divulgando. Tem vários livros, nem falamos sobre eles muito. 11 livros? 11 livros. 11 livros. Onde as pessoas podem encontrar os teus livros? Geralmente o pessoal pega ou pela Amazon, né? Uhum. Eu tenho alguns livros na Amazon e tenho livros também que a gente manda do nosso escritório direto para casa da pessoa. Dá para estar entrando em contato e estar pedindo os livros. E queria que você deixasse uma palavra final. Primeiramente, te agradecer imensamente. Foi um prazer. O prazer foi meu. Prazer servir vocês aqui. Muito obrigada. E deixar uma palavra final para todos que nos acompanharam. Amém. Gente, Jesus mudou a minha vida e pode mudar a vida de qualquer pessoa. Eu tenho certeza que tudo isso que você ouviu aqui vai ser bênção para a tua vida. E entenda uma coisa, Deus fala com você. Nunca ignore isso. Nunca descreia daquilo que Deus colocou no teu coração. Há grandes projetos de Deus para a tua vida. Que Deus abençoe você e que o sangue de Jesus cubra a tua vida e toda a tua família. Deus abençoe. Amém, amém, amém. Que você seja inspirado, impulsionado e iluminado por todas essas palavras, por todo este exemplo, por cada podcast, por cada conteúdo. Que você esteja cada dia mais firmemente de mãos dadas com Jesus. Amém. Firmemente, olha, clamando por respostas que muitas vezes você não tem, clamando pelo caminho certo, pelo que é certo, para descobrir o seu propósito, para descobrir de que forma você pode servir a Deus, que não tem nada melhor do que podermos servir a Deus, do que podermos falar da nossa fé. Amém. E vivermos a nossa fé, o que é o principal. Muito obrigada por estarem aqui, obrigada por nos ouvir, obrigada mesmo, espero vocês na próxima semana aqui no Positivamente Podcast. Gostaram do conteúdo? Compartilha muito, tá bom? Um beijo! Hub.